João capítulo 5. O Evangelho de Cristo, escrito por João, no seu capítulo 5, nós vamos ler até o versículo 18. É um texto conhecido, irmãos, mas é um texto que fala muito a nós, que é algumas... A Bíblia tem aí o epígrafe que fala a cura de um paralítico de Betesda, mas vamos ouvir o que diz a palavra. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia há muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Por fé, o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já estás são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Desculpa a leitura um pouquinho extensa desse texto, mas se faz necessário, irmãos. Esse capítulo é um capítulo bem interessante, né? Mas esse versículo vai até os 18 ou até o 16, que deixa bem claro para nós sobre essa festa, né? E enquanto sobre essa festa, não, que havia uma festa lá em Jerusalém, enquanto alguns se alegravam com a festa, esse tanque ele vivia lotado. E havia, enquanto uns se alegravam, havia uma multidão sofrendo. E assim é a vida. Alguns se alegram, outros estão sofrendo, enquanto uns choram, outros vêm de lenço. Mas Jesus Cristo, ele veio com um propósito. E por incrível que pareça, o propósito não é você não. Não sou eu não. O propósito que Jesus Cristo veio é para a glória de Deus, fazer a vontade do Pai. Ah, meu irmão, mas não, nós somos favorecidos por isso. Mas se você não tem a ideia de que Jesus está e veio, e toda a operação a qual a graça é derramada sobre nós é para a glória de Deus, você vai ter muita dificuldade de viver o Evangelho. Você pode viver outra coisa, outro tipo de misticismo, não o que o Evangelho diz. E essa noite eu estava assistindo uma série que chama Por Trás do Véu, é uma série da HBO. E você vê como as pessoas são presas na religião. E assistindo esse seriado aí, me levou a ler o texto de João capítulo 5. Me lembrei do texto de João capítulo 5. Como a religião, ela consegue prender as pessoas. Eles não falam, apesar de eles mencionar a graça, eles não abrem o jogo do que é a graça de Deus. Ainda
a grande maioria, ou 90 e tantos por cento da religião ainda, ela é meritória. No evangelho é a mesma coisa, no evangeliquez é a mesma coisa. Quando você entende que o evangelho, a graça derramada, ele faz a vontade de Deus, do Pai, e com isso a salvação dos perdidos e o socorro dos aflitos é o caminho onde chega Jesus. Veja que João capítulo 5 não foi apenas público, mas também realizado num sábado, despertando a oposição dos líderes religiosos. Combater, abre e fecha aspas para a religião, porque todos nós somos religiosos, tá certo? Quando eu falo religião, nesse sentido, no sentido denominacional, no sentido de que as pessoas não levam a liberdade de Cristo. Verdadeiramente não levam. É a mesma ideia dos judeus. Os judeus, um povo de Deus, mas elas continuavam levando, apesar de Deus ter libertado eles do cativeiro, eles continuavam cativos ainda. E se não pela mão do povo egípcio, agora através da mão da religião, do peso da religião sobre eles. Nós, escravos do mundo, perdidos em nossos pecados e delitos, somos apresentados para Jesus através de uma religião, ou através de alguns dogmas religiosos, e nos tornamos escravos dessa religião. A maioria das igrejas fazem isso, denominacionais. E quando Jesus combate isso, o que Jesus começa a ser perseguido pela religião? Quando Jesus combate, faz isso no sábado, que era o ponto central da religião, Jesus é combatido pela religião. No versículo 1 ao versículo 7, você percebe quando Jesus visita o tanque de Betesda, que era uma espécie, para vocês entenderem, tá? Era uma reunião onde as pessoas ficavam, um tipo de um hospital público. Ali, porque a ideia da palavra casa de misericórdia, ali as pessoas, elas chegavam lá sem perspectiva de cura, esperando um milagre. Veja, o que o texto fala para nós. Neles ficavam deitados uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos. Você imagine você ir num lugar onde você dá de cara com essa situação. Eu não sei quem já teve a oportunidade de ir num pronto-socorro, ver pessoas doentes. Aquela situação. É um lugar que você não deseja entrar. É um lugar que você não quer estar. E por que a pregação do Evangelho não atrai? Porque a pregação do Evangelho vai ser eficaz para esse tipo de pessoas. E as pessoas sãs, elas não querem estar com as pessoas doentes, aflitas, não querem. Se você começar a falar para as pessoas dos seus problemas, elas vão se afastar de você. E o Evangelho, a igreja, se tornou isso. Um lugar onde as pessoas querem ir lá, bonita, cheirosa, etc., para passar coisas boas. Você está feliz com Jesus hoje? Deixa eu ver seu sorriso. Nossa, irmão, que cara é essa? Porque eu tenho que demonstrar algo de felicidade, eu tenho que atrair as pessoas, mas eu estou atraindo pessoas sãs. Eu estou atraindo pessoas que querem somente extrair do Evangelho alguma coisa, mais bênção, mais cura, mais material, eles querem mais. Eles não perceberam ainda que eles são esses. Doentes, cegos, mancos e paralíticos. E essa multidão, infelizmente, era alimentada pela crença de que um anjo desceria em algum momento para agitar a água do tanque. E o primeiro que se lançasse na água era curado. E o que a religião hoje faz, irmãos? Alimenta a crença de que se você fizer uma campanha, doar um dinheiro, participar de alguma corrente,
fizer alguma coisa, você pode alcançar a sua bênção. Mas, aí, como aquele anjo, você tem que ser o primeiro. Tem que ser o primeiro. Você consegue compreender que eles não pregam sobre a graça? Não tem nada a ver com a graça. Porque se eu estou fazendo alguma coisa, se eu fiz uma campanha, uma corrente, qualquer coisa seja, não é graça, é mérito. Eu alcancei qualquer coisa que eu fiz porque eu fui merecedor, porque eu fiz aquilo que tinha que ser feito. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, meus irmãos, minhas irmãs. Nada a ver com o Evangelho. Eles tinham essa crença de que o primeiro que se lançasse era curado. E Jesus caminha no meio dessa multidão e ele olha para um homem. Mas Jesus parece que não tem coração. Quantas pessoas ali estavam enfermas e precisando? Jesus olha para um homem. Um homem só. Jesus poderia ter curado todo mundo com apenas uma palavra. Ou, na verdade, ele não precisava dar palavra nenhuma. Ele olha para aquele homem paralítico entravado em sua cama. E a palavra grega ali usada para descrever os paralíticos significa literalmente ressequidos, paralisados, secos. E aparentemente o homem curado por Jesus era um desses ressequidos. Quando Jesus te encontrou, como você era, como eu era, onde eu estava, onde você estava, qual que era a sua situação, você era cheiroso, você cheirava bem. Porque as pessoas acham que eles vão ter um encontro com Jesus quando ele está cheirosinho lá na igreja. E alguém fez um apelo para ele lá na frente. Ele nem acha que foi Jesus que encontrou ele, ele acha que ele que encontrou Jesus. Porque ele que aceitou Jesus. Veja, irmãos, alguns pontos importantes que nós podemos ver nesse texto. Veja no versículo 6, vendo, deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? Veja que Jesus, no meio da multidão, olhou para esse homem. Aquele homem era um maquete era um exemplo para você entender da desesperança. Quantos dizem pessoas que estão sem esperança hoje? Ele não tinha mais sonho, na verdade, a causa dele era totalmente perdida. Não foi ele que viu Jesus, foi Jesus quem o viu. Jesus viu o seu passado, a sua condição e o seu futuro. Viu que a causa da sua tragédia era o pecado. Era um pecado da juventude, parece que ele andou e depois não andava mais, alguma coisa aconteceu. A tragédia da sua juventude. Jesus sabe que ele estava colhendo exatamente aquilo que ele plantou. Jesus, quando encontrou eu e você, sabia exatamente que eu e você estávamos passando, era fruto daquilo que nós plantamos, do pecado que nós praticávamos. Uma triste história de pecados. Aquele homem não estava preso apenas numa cama. Ele estava preso ao seu passado, às suas culpas. É só você ver quando Jesus olhou para a mulher samaritana, quando olhou para Zaqueu, e várias coisas. Jesus sabe todas as coisas. Jesus sabe até da nossa hipocrisia, Jesus sabe da falsidade de um beijo de um Judas Iscariotes. Jesus sabe tudo. Nada pode ficar oculto aos olhos de Cristo.
O que nós sabemos com isso? Que Jesus está vendo a sua vida agora. Jesus está vendo a minha vida. Ele sabe qual é a sua doença, Ele sabe a sua necessidade. Nós sabemos que nada pode ficar oculto aos olhos de Cristo. É só você lembrar quando Caim tentou fugir de Deus. Então Jesus sabia que aquele homem estava enfermo havia 38 anos, conhecia a causa do seu sofrimento. De igual forma conhece a sua dor, conhece a sua angústia, ele conhece o seu vazio, ele sabe a sua crise. Jesus tem o diagnóstico de cada um dos seus nas suas mãos. Jesus, inclusive, sabe o tempo que você está sofrendo. Talvez não 38 anos, talvez mais, talvez menos. Jesus sabe, conhece. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, onde estava Cristo quando aconteceu isso, ou aconteceu aquilo outro? Quando eu fui abandonado, quando eu sofri um abuso sexual? Jesus conhece a dor da desesperança. Conhece até os sonhos frustrados de cada um de nós. Jesus sabe todas as coisas. Ele sabe aquilo que o pecado causa na vida de um homem. Ele sabe. Ele sabe o peso da culpa que esmaga a consciência de cada um de nós. E o que nós aprendemos com tudo isso, irmãos? O que o texto nos mostra é que o pecado, ele é maligno. Porque aquele homem está sofrendo por causa do seu pecado. Como fala lá no final, no versículo 14 que nós lemos. O sofrimento que nós temos é por causa dos nossos pecados. Qual que é o maior problema do ser humano? É o pecado. E é isso que o Evangelho deixou de anunciar. Que pena. Sem amigos, sem esperança, anos passando, sem ninguém para socorrer, porque quanto mais o tempo vai passando e mais você vai sofrendo, mais as pessoas vão se afastando de você. Esse é o preço do pecado. Gálatas fala que aquele que o homem planta, ele colhe. O que planta na carne vai colher as coisas da carne. Então, irmãos, essa é a realidade. O que nós encontramos nesse texto é a compaixão de Jesus. Uma doença incurável, uma causa perdida, e Jesus foi ao encontro dele, Jesus viu, e Jesus tomou a iniciativa e o abordou. Jesus sentiu a sua dor, sentiu o seu drama. E isso é a realidade, irmãos. Talvez você não tenha mais força para clamar. Você não tem mais esperança nenhuma. Bem-vindo ao Evangelho. Essa é a maravilha do Evangelho. Quando você não tem mais força nem para clamar. Quando você não tem mais ninguém para te socorrer. Quando você realmente tem a esperança somente em Deus. Aí o Evangelho funciona de uma maneira maravilhosa na vida do ser humano. Eu sei disso. O que é mais importante de tudo isso, que apesar de ninguém importar com a sua vida, Deus se importa. Deus se importa. A misericórdia de Jesus. Jesus nos vê quando estamos prostrados, sozinhos, abandonados, sem ajuda, sem saída. Jesus nos vê quebrados, desanimados, conformados com o caos.
E aí a graça, ele nos distingue no meio da multidão e isso importa. Você não consegue compreender isso. Não consegue. E você arrebenta e mata o evangelho quando você acha que tudo aconteceu porque você mereceu, porque você fez alguma coisa e porque você tomou algumas atitudes. Você é um ladrão da glória de Deus. Porque Jesus tem prazer na misericórdia. Ele mesmo diz. É o caminho para os pés perdidos, é a verdade para a mente inquieta. Jesus é a vida para os que estão mortos, é a luz para a sua escuridão, é o pão que você para matar sua fome, é a água para matar sua sede. É Jesus Cristo. Não tem outro. Jesus Cristo é a paz ao meio do seu tormento. Quando todos os nossos recursos acabam, aí nós somos fortes candidatos a um milagre. A graça nos alcançar. Ele já tinha chegado no fundo do poço, não tinha nada. Não tinha saúde, não tinha paz, não tinha nada, não tinha ninguém, estava solidão. Aí quando ele chegou no fundo do poço, quando ele se viu totalmente desamparado, Jesus estendeu a mão e o achou. Aí você entendeu. Aí esse episódio nos ilustra a perfeita soberana graça de Deus em ação. Veja, de todos os enfermos presentes no tanque de Betesda, Jesus escolheu apenas esse paralítico. Não havia nada nesse homem que fizesse mais merecedor do que os outros. Ele jamais havia procurado Jesus, mas mesmo assim Jesus se aproxima dele. Jesus não escolheu porque previu que ele teria fé para ser curado, não. Ele jamais demonstrou acreditar que Jesus iria curá-lo. E a salvação acontece da mesma forma. Da multidão de pessoas mortas em seus delitos e pecados, Deus escolheu redimir seus eleitos. Deus escolheu redimir você. Não porque você merece isso, nem porque previu que haveria de crer, mas por causa da sua soberana graça. Da sua soberana graça. Aí a glória é total de Deus. Quando você entende que você foi escolhido pela soberana graça de Deus, que não tem nada a ver com você, nem nos mínimos detalhes, naquela coisa, não tem nada a ver com você. Aí Deus recebe toda a honra e toda a glória. E como isso acontece, irmão? Acontece, irmão, quando você reconhece as suas próprias doenças. Do que o homem tem que se lamentar dos seus próprios pecados. Quando você reconhece as suas doenças. Para ser curado, aquele homem precisou entender qual era o seu problema. É preciso identificar quais áreas de sua vida precisam de cura. E muitas pessoas não querem se apresentar como fracas, eu sei. Quer fazer conta que não existe nada. Mas, na verdade, todos nós somos feridos. Ninguém vem de uma família perfeita, todos temos feridas emocionais que precisam ser curadas na área da família, dos relacionamentos, das perdas inclusive significativas ou perdas financeiras. E como nós vamos perdoar pessoas que nos causam isso? Porque se não somos curados, essas farpas no coração, elas formam feridas, produzem pulso emocional e muita gente tem medo de tirar essas farpas. Tem medo de enfrentar a doença, tem medo de voltar ao passado. Mas as cicatrizes da cura são cicatrizes de vitória, como cicatrizes das mãos e dos pés de Jesus. Veja que aquele homem fala assim que não tinha ninguém. Veja, a graça de Cristo sobre nós,
que traz a cura, a ferida no nosso coração, que traz a cura, é quando nós identificamos essas feridas. Perdoar as pessoas envolvidas nas feridas. Jesus sabia qual era a doença daquele homem. Ele queria curá-lo, mas antes disso Jesus o tornou consciente da sua doença. E se você não remover essas farpas do coração, você não vai ficar são. E quando Jesus perguntou se ele queria ser curado, ele vem com uma desculpa. Sim, mas. Eu quero, mas. Ele poderia ter dito simplesmente quero. Ou não quero. E é interessante porque se a cura traz um benefício para mim e para você, por que nós apresentamos tantas desculpas? E aí nós criamos as nossas desculpas. Aí ele, por exemplo, ele fala assim que não tinha ninguém. Eu não tenho ninguém. Ele era vítima do esquecimento, um abandono na ingratidão da família, e etc. e vai. Além de ser doente do corpo, ele também era doente da alma. Ele falava que o problema da doença dele é a falta de cura às pessoas. Então nós criamos essas desculpas. Colocamos os nossos medos, achamos que não podemos perdoar as pessoas, por mais aquilo que elas tenham feito. Eu sei que é difícil, irmãos. Mas você percebe que a falta de perdão, ela não... Porque Jesus fala, perdoai-vos como eu tenho perdoado vocês. Se nós não temos capacidade de perdoar, como que nós queremos ser perdoados se é muito difícil? Agora, o perdão, é claro, o perdão nos liberta e nos cura. A mágoa adoece. A falta de perdão torna a vida um inferno. Quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa não ora, não adora, não é perdoado. Quem não perdoa adoece. Quem não perdoa é entregue aos verdugos, né? Aos demônios. Qual que é o problema nosso? É que nós ficamos esperando as pessoas que causaram algum dano para nós mudar. Eu tento fazer isso na minha vida, irmãos. Não espere que a pessoa que feriu mude. Perdoe essa pessoa e fique livre. Fique livre. Não importa se é dinheiro, se é alguma coisa, fique livre. Fique livre. Perdoe e segue a sua vida. Fique livre disso. Esquece, Deus tem lugar específico para colocar as nossas lembranças, o mar do esquecimento. Como fala lá em Miqueias ou Malaquias, não lembro. E esquecer não significa fazer de conta que nada aconteceu. Significa viver além do que aconteceu. Esquecer não é sofrer nem cobrar mais a dívida da pessoa que feriu. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Se você quer ser curado, Deus nos chama para viver em sanidade e em santidade. É interessante essa frase. A única diferença entre sanidade e santidade é um T. O T, que é um símbolo da cruz de Cristo. A diferença entre sanidade e santidade é um T. É a cruz. É a cruz de Cristo que nos perdoou. E se Cristo começar a lembrar tudo que nós fizemos e tudo que nós fazemos, e Ele, como Deus onisciente, onipresente, onipotente, sabe até o que nós vamos fazer, aí realmente tem que descartar nós. Tem que jogar nós fora mesmo. E quando Jesus nos cura, o que Jesus pergunta ao paralítico: queres ser curado?
Veja que nisso há uma promessa embutida nessa pergunta. A própria pergunta torna a um chamado de fé. Por isso que a fé vem pela graça também. É como se Jesus estivesse dizendo: em tua precariedade, confia-te a mim, que tenho o poder de te ajudar. Jesus fala e gera uma fé naquele homem, gera uma fé no meu e no seu coração. Esse é o poder do Evangelho. Jesus fala e gera a promessa, onde vai gerar uma esperança, a fé, que vai brotar em nosso coração. Isso é graça. Porque nós estamos tão debilitados, mortos nos nossos delitos e pecados, que nós não conseguimos nem responder a palavra certa. Por isso que em Romanos 8 vai falar que nós não sabemos nem orar como convém, senão é o Espírito Santo fazer essa intercessão em nós. Por isso, se você parar para pensar, não importa quanto tempo você está sofrendo. A mulher hemorrágica sofreu 12 anos, a mulher encurvada andou 18 anos corcunda, e assim vai. Este homem estava doente há 38 anos. Jesus viu um homem cego de nascença. Jesus levantou um morto da sepultura. Ele curou a todos. Ele pode curar você também. Ele pode. Não importa a gravidade do seu problema. Porque o nosso maior problema é o pecado. E quando você percebe que você foi perdoado pelos seus pecados, tudo o que está em volta começa a ser minimizado. E o perdão de Deus e o amor incondicional dele, a escolha dele, feita por pecadores, é o que aflora na vida do cristão. Evangelho. Então não importa, irmãos. Não importa o quão desesperançado você esteja, não importa. Aquele homem falou que não havia ninguém, mas Jesus está presente. Jesus é Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Não importa quantas tentativas fracassadas você já tem experimentado, não importa. Todo ano aquele homem ia lá, 38 anos. Mas agora Jesus toma e o cura. E o que basta é uma ordem de Deus, uma ordem de Cristo. Levanta-te, pega a tua maca e anda. Veja, Jesus não pregou, não corrigiu a teologia dele, não fez nada. Não fez uma palestra sobre a graça para ele, não. Pessoas que têm falta de esperança não precisam de mais conhecimento, precisam de compaixão. E você vai encontrar isso não em mim, não em nenhum homem. Você vai encontrar essa compaixão, essa misericórdia em Deus, em Cristo Jesus. Se ninguém te ama, Jesus te ama. Se todo mundo te rejeitou, Jesus não te rejeitou, independente das suas condições, da sua enfermidade, do seu quadro social, independente de qualquer coisa. Quando eu vejo uma pessoa falar que foi abusada sexualmente, que é uma coisa terrível, sofrer. Mas quando ela percebe o amor de Cristo, tudo fica tão pequeno. Feridas são saradas. Porque Jesus deu a ele a graça em forma de uma ordem. Levanta-te, pega a tua maca e anda. O levanta-te, ele sugere a necessidade de resolução e ação imediata. Pega a tua maca. A maca lembra ao homem a ser curado que ele precisava pensar em recaídas, nem fazer uma provisão para uma volta ao velho gênero da vida, nem temer futuro, mas apenas confiar em Jesus Cristo. Andar é seguir sempre em frente, através da ordem de Cristo. Cristo fala, viu? Confia em mim. A ordem que fica para eu e você, quando fala, pega a sua cama e anda, viu? Pega o seu problema e segue.
Segue a ordem de Cristo, segue confiando nele. Segue caminhando que você vai experimentar a nova vida que Cristo outorga. Confia nele. Se vai demorar mais 1 ano, 2, 10, 20, 38, não importa. Segue confiando nele. Porque se Jesus deu a ordem, irmãos, tenha certeza de uma coisa. Aquele que deu a ordem, ele também te dá o poder, ou power, ou a possibilidade para cumpri-la. Pode ter certeza disso. Porque Jesus dá o que ordena e ordena o que ele quer. Sabe, porque é uma ordem criadora, é uma ordem do Criador. Essa ordem do Criador, ele torna tudo possível. Uma ordem de Cristo sempre encerra uma promessa, ele sempre nos capacita a executar suas ordens. Sempre. Isso é graça. Sempre. Na verdade, Jesus dá o que ordena e ordena o que deseja. A palavra de Jesus tem poder, a natureza lhe obedece, os ventos ouvem a sua voz, o mar escuta as suas ordens, os anjos obedecem o seu comando, os demônios batem em retirada diante da sua autoridade. É a palavra de Cristo que tem poder. Não, a palavra de Cristo não é a palavra minha, de pastor, de apóstolo, de bispo, do que você quer seja. É a palavra de Deus, a palavra de Cristo tem poder. Sempre a palavra de Deus. Veja, irmãos, aí encerrando. Jesus, no final, é uma coisa interessante, porque quando Jesus fala para ele lá, quando ele tem um encontro com os fariseus, quando ele volta, né, para o versículo 17 que você vê aí, quando eles começam a questionar o sábado, quando os judeus começam a perseguir, o homem anunciou aos judeus que era Jesus que tinham curado, e por causa disso começaram a perseguir Jesus. Aquele homem voltou ao meio religioso, da religião. E nós, muitas vezes, nos convertemos ao meio dessa religião. Mas vai chegar um momento que você vai ter que fazer uma escolha. Você vai ter que escolher Jesus ou a religião. Os dois não caminham juntos. E quando eu falo religião, irmãos, entenda os dogmas humanos. Ou você vai seguir Jesus, ou você vai seguir os dogmas humanos. E eu sei que a religião, ela prende muita gente. Conheço pessoas que começaram nessa vida e não tinham nada, e depois a religião trouxe para ele tudo que ele tem. E ele ficou preso na religião. Conheço muitos. Estão presos nos valores que a religião pode trazer. Mas uma hora você vai ter que tomar uma decisão. Porque a palavra fala que Jesus diz o seguinte: quando Jesus encontrou ele no templo, ele fala: eis que já está são. Não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. O que pode ser pior do que ficar 38 anos escravo, esperando um anjo fazer um milagre? Cristo, ele tem o poder de nos libertar. Éramos escravos e continuamos escravos. Aí você tem que escolher, ou você é escravo da religião, ou você é escravo de Cristo por amor. Que o Espírito Santo ilumine a sua vida.
Pai, em nome de Jesus, agradecemos por essa palavra. O Senhor que pode trazer cura, somente o Senhor. Traz cura aos meus irmãos e irmãs. Liberta-os, Senhor, de estarem ressequidos, cegos, surdos e escravos de uma religião que não liberta. Porque somente no Teu Filho Jesus Cristo há a verdadeira liberdade. E é em nome dele que eu oro e agradeço. Amém.